Olá, alunos e alunas! Esta é mais uma aula de ciências feita especialmente para vocês. Assistam o vídeo até o final e façam os exercícios. Depois de feito, mande de volta que eu estou aqui esperando as respostas de vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as células, a unidade básica que forma todos os seres vivos. Então, um bom trabalho e uma boa semana para todos vocês. O assunto da aula de hoje é a célula. A célula é a menor unidade dos seres vivos. Ou seja, se a gente fosse separar as estruturas que formam os seres vivos em pedaços cada vez menores, a menor estrutura viva que a gente ia encontrar seria, então, a célula. Pegando uma parte do corpo qualquer, como a pele do braço, por exemplo, e se a gente fosse olhar essa pele no microscópio, a gente ia enxergar o quê? A gente ia enxergar estruturas com esta aparência. Então, cada uma dessas estruturas aqui é uma célula. Elas juntas vão, então, formar a estrutura, no caso aqui da pele, que vai revestir o corpo dos seres vivos. Assim como a pele, todas as demais partes do corpo, músculo, osso, sangue, tudo é formado por estruturas semelhantes que são então chamadas de células. Se a gente for olhar uma dessas aqui mais de pertinho, a gente vai enxergar mais ou menos isso. Então, uma estrutura que tem um revestimento externo, uma parte interna, o revestimento externo que aqui está em preto, né? Uma parte interna que está azul e uma parte central que aqui está em cinza. Alguns seres vivos têm só uma dessas estruturas. Eles são chamados então de seres unicelulares. Os seres unicelulares são aqueles seres que têm uma célula só, como por exemplo as bactérias. Então aqui a gente tem alguns tipos de bactérias, todas elas são seres unicelulares, seres formados por uma célula só. Além das bactérias a gente tem os protozoários e algumas algas que são algas unicelulares também. Já outros seres vivos têm no corpo uma grande quantidade de células. Esses seres que têm muitas células são chamados de seres pluricelulares. O ser humano, por exemplo, é um ser pluricelular, tem várias células no corpo. E essas células, além de serem muitas, elas também são diferentes. Cada estrutura do corpo tem um tipo de célula diferente. Por exemplo, o tecido conjuntivo tem esse tipo de célula aqui. Já no tecido epitelial, elas são um pouquinho diferentes. Assim como as células do tecido muscular, do músculo, também têm suas características próprias. E da mesma forma as células do tecido nervoso, que formam os nervos. A célula tem no seu interior todo o material necessário para realizar os processos vitais, como por exemplo a nutrição da célula, a liberação de energia para que a célula funcione e a reprodução, a produção de novas células. O ser humano tem cerca de 100 trilhões de células. De todas essas células, a maior delas é o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Ela tem o diâmetro, ou seja, ela é do tamanho de um ponto final. Quando a gente faz um ponto com a caneta, aquele pontinho é mais ou menos o tamanho do óvulo. Todas as demais células do corpo humano são invisíveis ao olho nu, de tão pequenas que são. Então a gente não consegue enxergar a célula, a não ser usando algum aparelho que aumente a imagem, que é o caso do microscópio, que é o instrumento que se usa para a observação de células. Estrutura da célula. Como que a célula é formada? Então, a maioria dos seres vivos tem a célula constituída por pelo menos 3 partes. A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, observando uma célula de perto, a gente pode ver essas 3 estruturas. Isso é um desenho que representa a célula para que a gente possa localizar as estruturas que a célula apresenta. Então, ao redor da célula aqui, essa linha amarela ao redor, mais grossinha, é a membrana plasmática. A membrana plasmática, que também é chamada de membrana celular, é uma espécie de película que tem função de envolver
e proteger a célula. A parte de dentro, em azul claro, é o citoplasma. Então, o citoplasma é essa parte que vai ficar entre a membrana plasmática e a estrutura lá do meio, que é o núcleo. Ele é constituído por um material gelatinoso chamado hialoplasma. Então, o hialoplasma é uma substância semelhante a uma gelatina que tem dentro da célula, na parte chamada de citoplasma. E essa parte cinza aqui no meio é o núcleo da célula. O núcleo geralmente é central e ele é envolvido também por uma membrana, essa linha amarela ao redor do núcleo, um pouquinho mais fina do que a membrana plasmática, que é chamada de membrana nuclear ou carioteca. Então, carioteca é a membrana que envolve o núcleo dentro da célula. Então, sobre a membrana plasmática ainda, ela é que controla a entrada e a saída de substâncias na célula. A gente vai dizer que ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela é permeável, mas não a qualquer substância. Há algumas substâncias que são necessárias à célula, assim como também ela permite a saída daquelas substâncias que precisam sair da célula. Então, é através da membrana plasmática que a célula vai receber oxigênio e nutrientes, e é também através da membrana que a célula elimina o gás carbônico e outras substâncias que precisam sair da célula. Na célula vegetal, além dessas três estruturas, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, existe ainda mais uma outra membrana por fora, que é chamada de parede celular. Essa parede celular que tem na célula vegetal, ela é formada por uma estrutura rígida chamada celulose. A celulose é que dá rigidez ao caule da planta, por exemplo. Já no citoplasma, nós vamos encontrar diversas substâncias importantes para a célula. Nós temos no citoplasma água, sais minerais, proteínas e açúcares que fornecem energia. No hialoplasma, que é esse líquido que tem dentro da célula, dentro do citoplasma, a gente vai encontrar diversas organelas. As organelas são estruturas responsáveis por todas as atividades da célula, como a nutrição, que obtém substâncias que a célula precisa para sobreviver, a respiração, que é a transformação do oxigênio em energia para manter a célula viva, também armazenam substâncias e são responsáveis pela manutenção da vida. No interior do núcleo, a gente vai encontrar os cromossomos. Os cromossomos são estruturas que guardam o material genético, que é formado por DNA. Esse material genético transmite as características hereditárias dos pais para os filhos. Então, todos os seres vivos, sejam eles unicelulares ou pluricelulares, quando eles se reproduzem, através dos cromossomos e do DNA, eles vão transmitir as suas características aos seus descendentes. Os cromossomos ficam mergulhados na cariolinfa, que é o suco nuclear, substância que tem dentro do núcleo, um material gelatinoso que preenche o núcleo por dentro. Voltando ainda à célula vegetal, a gente já viu que ela tem, além da membrana celular, a membrana plasmática, que todas as células têm, uma outra membrana mais externa, que é a parede celular. Então vamos ver como é que é isso. Tá? Então aqui nós temos uma célula vegetal, semelhante à célula animal, ela tem a membrana plasmática, que é essa estrutura amarela ao redor da célula. Essa parte aqui verde, claro, é o citoplasma, e essa parte roxa é o núcleo. Então a célula vegetal tem membrana plasmática, tem citoplasma e tem núcleo. Mas por fora aqui, essas linhas verdes com essas pontas, é uma estrutura que só tem nos vegetais e em algumas bactérias e algas. Essa estrutura é então a parede celular, que é uma estrutura formada por celulose, que serve para proteção e também tem função estrutural na célula, dá estrutura aos vegetais. Entre as organelas que tem no citoplasma, a gente tem as mitocôndrias, que realizam a respiração liberando energia para a célula.
Os ribossomos, que são as fábricas de proteínas que auxiliam no crescimento e na regeneração da célula. O retículo endoplasmático, conjunto de canais por onde circulam substâncias dentro da célula, substâncias como proteínas, gorduras, sais minerais. O complexo golgiense, que produz certos açúcares e ainda armazena proteínas e outras substâncias. Os lisossomos, que realizam a digestão dentro da célula. E os cloroplastos, que só vamos encontrar nas células vegetais e que são responsáveis pela realização da fotossíntese. Então, observando uma célula, aqui nós temos uma um pouquinho diferente, essa aqui é mais arredondada, né? Nós temos essa parte amarela, é a membrana plasmática, e aqui tem um corte na célula para a gente observar ela por dentro. Então, essa parte azul clara aqui dentro é o citoplasma. Com a parte amarela, a membrana plasmática. A parte roxa aqui no meio é o núcleo. Mas aqui no citoplasma, na parte azul clara, nós vamos encontrar então as organelas citoplasmáticas. Nós temos aqui a mitocôndria, que produz energia para a célula. Nós temos o retículo endoplasmático, por onde as substâncias circulam dentro da célula. Os lisossomos, que fazem a digestão celular. Os ribossomos, que produzem as proteínas. O complexo de Golgi, que armazena substâncias. Já a célula vegetal, que é um pouquinho diferente, como a gente viu, ela tem aqui por fora a parede celular, essa estrutura em verde mais claro, verde mais escuro a membrana plasmática, aqui em laranja está o citoplasma e essa estrutura rosa aqui, o núcleo. E aqui estão as outras estruturas, né? Mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, aqui tem um vacuolo bem grande, que é diferente também um pouquinho da célula animal, os vacuolos não são tão grandes assim. Mas o que chama a atenção são essas estruturas verdes aqui, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, então, são estruturas que só tem nas células vegetais, em algumas bactérias e em algumas algas, que são responsáveis pela realização da fotossíntese. Bom, agora então é a vez de vocês realizarem as atividades. Façam as questões a seguir no caderno, depois mandem para mim que eu vou estar aqui aguardando as respostas de vocês. Um bom trabalho para todos.